Flamengo usou o sub-20, o Fluminense foi com o time reserva, o Botafogo também deve ir com a garotada. Mas o Vasco não quer saber de brincadeira não, hein? Vai com os titulares hoje, certo, André Pessoa? Boa tarde a você. Oi, Mari, tudo bem? Uma boa tarde a todos. Pois é, o Vasco já deve ter força máxima logo de cara. Estreia hoje, 9h30 da noite, contra o Maricá aqui em São Januário. O técnico Fernando Diniz tomou essa decisão ontem, depois de conversar com os jogadores. O time principal do Vasco se apresentou em 5 de janeiro, foram 10 dias de treino. A ideia é começar o quanto antes a preparação para essa temporada. Campinho na tela com o provável Vasco para hoje à noite, que tem o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, a zaga com Carlos Cuesta, Robert Renan. Dúvida na lateral esquerda, ou Puma Rodrigues ou Lucas Piton, que não joga desde o começo de dezembro por causa de uma lesão no joelho esquerdo. Meio de campo deve ter o Thiago Mendes, Cauã Barros e o Felipe Coutinho. E no ataque, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. O Vasco, que vai estrear um novo uniforme hoje, tenta voltar a vencer o estadual depois de 10 anos. O último título foi em 2016. Mari, volto com você. Beleza, amigo. Obrigada, viu? Boa tarde a você. Falar de uma relação antiga agora. Fernando Diniz e Saldívia. O Diniz tentou levar esse zagueiro para o Fluminense. Aí depois tentou levar para o Cruzeiro. Mas é no Vasco que ele vai finalmente treinar o cara. Chegou no calorão do verão carioca e chegou com moral. Moral com a chefia. O Diniz me chamou muito, falou do clube, da intenção em crescer e melhorar como jogador. Gostei muito do que ele falou pra mim e as coisas que ele quer que eu melhore. Esse uruguaio chamou a atenção do técnico Fernando Diniz quando o Colo-Colo enfrentou o Fluminense pela Libertadores de 2024. Saldívia era o zagueiro do time chileno. É um jogador jovem, que tem uma boa técnica, tem bastante velocidade e eu acho que ele vai acrescentar bastante para a nossa equipe e acredito que o torcedor vai gostar bastante da presença dele aqui. Jogador jovem, 23 anos, tem 1,80 m de altura e uma resposta pronta para quem acredita que ele vai ter dificuldade para ganhar na cabeça de um atacante mais alto num cruzamento. Não sei a gana que tenho. Eu compenso a falta de altura com a garra que eu tenho. Olho pro meu rival e digo que vou ganhar dele sempre. O Saldívia ainda não está regularizado e só poderá jogar pelo Vasco a partir da segunda rodada do Campeonato Carioca. Tá aí, a gente vai passar a escalação do Vasco e pega o Maricá, hein? Eu falei Madureira, nem sei porquê, jogou contra o Fluminense, Vasco e Maricá, corrigindo, a escalação tá aqui. É exatamente o time que enfrentou o Corinthians na final da Copa do Brasil, no último jogo da temporada. Léo Jardim, o PH, Cuesta, Robert Renan, o Pumita na esquerda no lugar do Piton, o meio de campo com Barros, Thiago Mendes mais à frente, o Coutinho e os 3 atacantes, Nuno Moreira, Ryan, Andrés Gomes. Moretti, por que o Diniz resolveu fazer diferente de todo mundo, que está colocando garotos, mesclando equipes, e ele vai com a força máxima, aprova essa ideia, alguma estratégia que ele está bolando? Como é que... Foi surpresa para você? Será surpresa? Essa é a prévia, né? A gente não sabe se tem a confirmação. Deve ser isso mesmo e te surpreende? Sim, a expectativa é que seja isso, né? E assim, eu, Lucas, e creio que toda a torcida do Vasco ficou muito surpreendido com isso, porque hoje, olhando para o elenco do Vasco, o que mais tem são peças que são para ser testadas durante esse Campeonato Carioca. E a hora seria agora, né? Exatamente, é o caso do JP, um atleta que a gente chegou até a comentar aqui no programa, o Vene falou muito bem sobre ele. É o caso do Estrela, um garoto que a torcida quer ver, está na expectativa para ver esse garoto jogar. É o caso do próprio Maxime Domingues, suíço que voltou para o Vasco. Informações aqui, o Felipe pediu para o Diniz nesse primeiro momento do ano dar uma olhada nele. Então, assim, o que mais tem hoje no elenco são opções para o vascaíno olhar em campo e ver se dá para ser utilizado durante a temporada de 2026. Mas o Diniz vai com força máxima. Eu não tenho informação se isso foi um pedido da própria diretoria, né? Talvez para valorizar o elenco e vencer, né? Porque é importante lembrar, o campeonato hoje é uma competição que, caso vença, vai dar quase 25 milhões de reais em premiação. 25 milhões de reais para o Vasco é um dinheiro importante. Então, talvez esse fator premiação pese para que o Vasco entre desde o primeiro momento. E para sair da fila também, Moretti. Título é título. O torcedor quer comemorar, quer gritar é campeão, compra faixa. Eu tô afim. E eu falei pro Vene. Eu falei que o Vasco esse ano vai levar um título e o Campeonato Carioca, ao meu ver, é o título que o Vasco tem mais possibilidade de levar. Olha esse corte aí. Como é que é, Moretti? Eu acho que o Vasco... Não, acho não. O Vasco leva um título esse ano e o Campeonato Carioca
é a competição que o Vasco tem a maior chance de levar. Então eu vou trazer pro ON, R$1.000, vamos apostar. Não, calma aí, velho. Eu quero ver. Me dá 2 partidas, velho. 2 partidas. Ué, não. Mas ele tá falando qualquer título, né? Qualquer título. 2 partidas, no Vasco que acha que não ganha nenhum título. Assim. Não. Você acha, Olha só. Venê, Taça Guanabara é título. Não vale nem Guanabara, nem Taça Rio. Levantou Taça Guanabara, Rio. Tá vendo, cara? Pô, vem cheio de confiança. Duas partidas, velho. E aí a gente volta a falar sobre isso. Tem Sul-Americana, Copa do Brasil. Mas a Sul-Americana tá difícil, Flávio. Tem River Plate. River, Racing, tem um time... Sul-Americana na tela do SBT, o Vascaíno pode ver o time Brincadeiras à conquistar um parte, título internacional aqui com a gente. Brincadeiras à parte, eu acho que o Campeonato Carioca, sim, é muito tangível pro Vasco da Gama. Se o Vasco souber tirar proveito desse momento, por exemplo, Flamengo e Fluminense não vão dar o mesmo foco nessa Não tá com competição. Libertadores, brasileiro. O Botafogo, assim, de fato ainda é uma incógnita, né? Até porque tá vivendo esse problema extracampo com o transfer ban. O Vasco da Gama ele pode sim priorizar o Campeonato Carioca nesse primeiro semestre, por que não sonhar? Tô brincando aqui com o Lucas e tal, mas eu acho que dá sim pra sonhar. Não é favorito, mas chance, obviamente. Não, tem chance sim. Que tem, Moretti. É isso. Você acha que essa estratégia, então, já ir com a força máxima, quer dizer que o Vasco tá olhando com muito carinho pra esse Campeonato Carioca, né? Tá com um desejo aí. Exatamente. É o de levar sentimento a sério. do Pedrinho. É importante lembrar que é o último ano do Pedrinho no comando do Vasco. Então, seria importante para ele fechar esse triênio com um título. E só para completar a informação com relação à lista de relacionados, tá? Além da ausência do Matheus França e do GB por conta de questões físicas, o Vasco também não vai levar para essa partida de hoje contra o Maricá o Lincoln, zagueiro das categorias de base que foi emprestado no segundo semestre do ano passado para o Volta Redonda, está de fora. Além do Lincoln, o lateral direito Paulinho também está de fora. O lateral esquerdo Leandrinho também está de fora, já negociado. E o volante Juan Esforza, tá? Esses 4 jogadores eles estão de fora porque o Vasco entende estão fora dos planos aí para a temporada de 2026, então por isso nem vão para a partida. Então, o Paulinho apareceu bem no Carioca, quando ele subiu ano passado, retrasado, lateral direito. Ano passado foi o momento que ele teve mais ali minutagem, né? Ele foi um dos grandes nomes desse elenco alternativo que o Vasco usou no Campeonato Carioca, chegando até a marcar gol contra o Nova Iguaçu, em São Januário. Um jogador bom, sempre foi destaque na base. O Atlético Mineiro até tentou a contratação do Paulinho na janela do ano passado, o Vasco segurou por entender que era um jogador de qualidade, assim, de talento, tanto que sempre se destacou na base, mas infelizmente, por motivos aí do próprio Diniz, não vai ser utilizado aí ao decorrer do ano e o Vasco vai buscar fazer negócio. Vamos ver, né? E nessa partida contra o Maricá, o Vasco vai estrear o novo uniforme para a temporada, produzido pela Nike, a nova fornecedora de material esportivo do clube. O Gigante da Colina compartilhou nas redes sociais imagens da camisa, tendo como modelos, olha aí, o atacante Ryan e o meia Felipe Coutinho, tá aprovado. Ué, cadê a camisa pra mostrar aqui? Cadê? Ô, Pardal, o Cláudio, traz a camisa, o Cláudio Pardal. Traz a camisa, tem a camisa, o chefe tem a camisa aqui, Vascaíno. Ele tava lá todo feliz na redação. Vai mostrar a camisa linda mesmo. Traz aí o Moretti, dá pro Moretti que ele ganha, ele vai tratar bem. Deixa com o Moretti, gostou Cláudio, da camisa? Eu vou pegar pra mim, hein, Cláudio, essa daqui, hein, Cláudio. Não, absurda. E representa muito, Flávio. Tá linda, tá linda. Parabéns, Nike, Vasco. Essa marca aqui na camisa do Vasco, eu acho que ela representa muito. O torcedor vascaíno, com todo respeito, tá? A marcas como a Capa, a Umbro... As outras, de uma forma geral, mas sabemos que a Nike e a Adidas, elas puxam, né? Elas puxam o mercado de fornecedores de material esportivo. Então, a Nike no peito do torcedor Cruz Maltina, ela representa uma grandeza, que é o que o torcedor vascaíno esperava há muito tempo ver, essa grandeza na camisa. Então, é muito representativa essa camisa da Nike, não à toa hoje, né? Assim, a movimentação nas lojas foram absurdas já para a venda dos produtos da Nike. Até o momento o Vasco só está vendendo essa camisa e o short, que é inclusive esse que o Coutinho tá, um short branco, por conta de não ter tempo, né, de ter produzido entra em campo exatamente com essa preta. Entra em campo exatamente com essa preta, só que qual é a situação? Essa é a modelo torcedor.
A Nike, ela produz um modelo torcedor, que essa é a modelo a maioria jogador, das empresas tem um modelo de jogador. São modelos né? diferentes, mas essa daqui tá um absurdo, cara. Muito linda. Linda demais, linda. apaixonado. De verdade, Tá bonita Nike mesmo. tirou onda demais. Tá bonita. Gostou, Venê? Não, Quer, pra, Vene? pra Toma. deixar a camisa do Vasco feia, tem que fazer um esforço absurdo. bonita, né? Até falei isso lá na redação, porque de fato a E a camisa é Nike bem linda. passa uma credibilidade, É, né? e a Teve um Nike é colega aí na diferente. redação desavisado, o Vasco fechou com a Nike. Caramba, o Vasco tá bem, fechou com a Nike, porque passa A Nike é essa diferente. ideia de ser uma gigante. Esse sinalzinho que aqui tá é apostando no diferente. clube. Nike e Adidas, pra Tem que mim, respeitar, são né? referência. Assim, eu cresci vendo aquelas propagandas da Nike, você vai lembrar, né? Pô, Michael Nike e Jordan. Adidas, elas ficavam rivalizando com As os duas dois. tops até hoje, né? São as duas Linda, gigantes. linda mesmo. Pode Camisa bem até bonita. parecer Sabe o valor? Vocês sabem o Acho que valor? essa daí tá R$400, velho. Justo. Pode parecer até brincadeira, assim, mas você passa no shopping, né? Hoje, por exemplo, eu vi algumas imagens do Barra Shopping com toda ela, assim, com as camisas da Nike, os shorts da Nike, do Vasco. Isso pro torcedor é muito legal. Assim, olhar e ver que numa loja da Nike no shopping tem os produtos do Vasco, que é o Clube do Coração. Então, assim, um acerto gigantesco aí, contrato de 7 anos e tem tudo para dar muita alegria. E essa eu gostei camisa. do movimento da Nike, porque, assim, embora o Vasco não esteja vivendo um grande momento em sua é um história, clube falta muito, popular. mas é uma torcida que abraça muito a causa. E eu tenho certeza de que a Nike vai saber tirar proveito disso, porque independentemente do momento dentro de campo, a gente sabe o que a torcida do Vasco é capaz de fazer. Sem sombra de dúvida, vai faltar camisa nas lojas. Olha, tem drone do Venê na área. O Vasco confirmou a venda do Leandrinho para o Al-Sharjah dos Emirados Árabes. O lateral esquerdo expressou o desejo ao técnico Fernando Diniz em receber mais oportunidades no elenco principal. Mas a comissão e diretoria não poderiam dar garantia ao pedido do atleta. Ontem, Leandrinho participou normalmente do treino com o elenco, mas devido ao avanço das negociações, o jogador deixou as atividades no CT. O contrato com o novo clube será de 3 anos. Bom negócio aí para o Vasco, até se ele não vai ser aproveitado, né? Que ele vai jogar na Arábia. Agora, um jogador promissor, para a carreira do jogador, fica meio escondido. Está mudando esse cenário lá no futebol árabe. O pessoal está vendo mais, mas ainda assim esperava mais do Leandrinho. Bom, Flavinho, para ser bem sincero, eu acho que ninguém está errado nessa história. Nem o Vasco, nem o próprio Leandrinho em querer alçar um outro desafio para ter mais oportunidades na carreira dele. E ele conversou com o Fernando Diniz expressou isso para ele, falou, ó, não quero te vender, acho que você é um jogador importante, eu quero te ter aqui no elenco. Mas eu não posso te prometer as oportunidades que você tanto deseja, que você tanto sonha. Então não tem como eu te prometer algo que eu não vá cumprir futuramente e você ficar chateado comigo. Eu quero ter você aqui, você é um jogador de qualidade. Mas aí o Leandrinho falou, não, beleza, eu prefiro ter mais oportunidade nesse momento. E assim, ele vai para o mundo árabe, algo que ele já conhece, ele já atuou lá, então acho que ele já conhece muito bem o ambiente que ele vai encontrar lá, não vai ter nenhum problema de adaptação e ele vai ter um salário que a gente sabe que o futebol árabe paga muito bem. Então não acho nenhum absurdo ele também querer uma outra oportunidade, acho que vai ser bom para todo mundo, bom para o jogador, bom para o Vasco da Gama. E sobre o valor, meu combinado com a fonte é só falar depois da assinatura. Então, quando ele assinar e de fato viajar, a gente fala sobre os valores. Tá fechado, combinado então, Venê. A nossa Gabi Marino, que está lá na loja do Vasco, porque também tem novidade em questão de uniforme. E hoje o Vasco entra em campo contra o Maricá, 9h30 da noite, lá em São Januário. Gabi Marino, muito boa tarde para você, seja bem-vinda. Conte-nos tudo sobre o Gigante da Colina, até mesmo essa novidade aí de uniforme. O uniforme ficou bonito, hein, Gabi? Ficou bem bonito, viu, Flávio? Já já a gente vai mostrar esse novo uniforme para vocês, mas já adianto, estamos na mega loja do Vasco para mostrar o uniforme e também para fugir do calor que tá no Rio de Janeiro, porque, meu amigo, não tá fácil não. Vocês estão aí no estúdio, no ar-condicionado, mas sofreram um pouquinho até chegar na Band, tenho certeza, mas aqui em São Januário tá realmente muito calor. Como você disse, o Vasco estreia no Campeonato Carioca diante do Maricá, hoje aqui em São Januário, o Vasco querendo voltar a conquistar um campeonato estadual que não acontece desde 2016, ou seja, há 10 anos. E o técnico Fernando Diniz encara esse campeonato carioca como uma preparação para a temporada de 2026, depois daquele vício doloroso no ano passado da Copa do Brasil. Então, até mesmo por isso, a tendência é que o Fernando Diniz mande força máxima para o jogo aqui hoje em São Januário. A dúvida fica ali na lateral esquerda entre o Puma e o Piton. O Piton
estão ainda retornando de uma lesão, então fica essa dúvida do treinador, quem começa jogando na lateral esquerda. E por falar em lateral esquerdo, o Vasco acertou a venda do Leandrinho ao Al-Sharjah dos Emirados Árabes. O Leandrinho chegou a conversar com o técnico Fernando Diniz, mas o Vasco realmente aí acertando a venda desse jogador. Bom, eu falo aqui direto da Mega Loja. Hoje a Nike divulgou o novo uniforme do Vasco para essa temporada e a loja está bem cheia, como vocês conseguem ver. Muita gente já querendo garantir essa nova camisa linda aqui do Vasco. Tá realmente muito bonita e é uma homenagem a uma história feita de coragem. Isso foi o que a Nike publicou nas redes sociais. A camisa tá muito bonita. A todo tempo a gente vê também torcedores do Vasco já querendo garantir a camisa para já chegar aqui no jogo de logo mais trajado, né, Flávio? Volto com você. É isso, Gabi. Ficou bonita mesmo. Minha rapaziada aí tacou muito, viu? Porque eu tô sabendo que essa camisa não é barata, mas é claro, de acordo com o nosso time de coração, né? Muitas vezes não tem preço. Obrigado, Gabi. E ó, se protege do sol aí, beba bastante água, porque realmente o sol não está pra brincadeira. Bocão e Fernandão. A camisa ficou bonita, hein? A camisa do Vasco é bonita já, naturalmente, bonita, né? naturalmente. E agora, com essa nova fornecedora de material esportivo, o negócio vai, eu tenho certeza que a torcida do Vasco vai chegar junto. Agora vamos mostrar o campinho do Vasco. A Gabi falou de algumas dúvidas do Diniz, mas vamos ver qual é a previsão do time titular do Vasco para hoje à noite enfrentar o Maricá. O time do técnico Fernando Diniz, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Cuesta, Robert Renan e lá na esquerda o Puma Rodrigues ou o Lucas Piton, que pode voltar hoje. E aí a dupla de volante, Thiago Mendes e Barros, Coutinho centralizado, armando o time. E aí lá na frente, o trio que a gente já conhece. Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. Se jogar o Puma lá, é o mesmo time que encerrou a temporada de 2025. E o Diniz, ele é diferente dos outros, né? Eu gosto disso. Com ele não tem esse negócio de, vai botar sub-20, vai botar time alternativo. O Vasco foi um dos últimos a encerrar a temporada, porque a final da Copa do Brasil foi quase no Natal. E é o time completo, não tem essa de poupar não, Fernando. A gente estava falando sobre isso aqui, né, Flávio? Enquanto algumas equipes optaram em deixar o seu time treinando um pouco mais, ou até retornar um pouco depois, para descansar os caras. A gente sabe como é estafante não só jogar, porque a galera acha que é só jogar. É verdade. Não, tem que jogar, você tem que viajar, você concentra, você treina. E não esqueçamos que todos no Rio de Janeiro jogam competições sul-americanas e tem viagens. Pô, o Brasil é um país de dimensões continentais, é muito grande, é difícil fazer essa logística. E é bom também não esquecer, Amendoleta, que é o primeiro jogo, gente. Verdade. Calma, os caras estão retornando de pré-temporada. É interessante estar em contato com a bola, né? Tá competindo, mas tenho certeza que tem jogadores ali certos, com minutagem certa para sair durante o jogo, para você poder descansar o necessário. Enfim, é o primeiro jogo, a gente espera que consiga fazer um jogo interessante, de aproximação do time que já se conhece, isso é importante falar também. Verdade. Mas está só começando e espero que o Vasco consiga fazer um bom jogo junto com o seu treinador, com essa torcida que vai com certeza hoje aparecer em São Januário, até porque mais tarde já vai estar mais tranquilo com relação ao calor. Graças a Deus. 9h30, 9 horas. 9h30. Hoje 9h30. Ô, Boca, queria a sua opinião sobre aqui o lado esquerdo do Vasco, né? Que a gente tem uma dúvida entre o Puma e o Piton. O Piton que teve aquela lesão na reta final do Brasileirão, ficou fora das finais da Copa do Brasil, mas pode voltar hoje. Talvez seja o momento para colocar o Piton ali no segundo tempo, faltando uns 20 minutos para ele começar a retomar o ritmo de jogo? Pode ser. Eu acho que é bem previsível isso, né? Acho que o Puma também foi bem nesse... Foi bem, eu gostei também. Nessa improvisação aí do Diniz. É legal isso, essa versatilidade do treinador de saber, né, durante os treinamentos, essa possível chegada do Puma ali na lateral esquerda, já que não tinha de ofício, o Vitor Luiz não estava rendendo, tanto é que foi embora, e o Piton tem que vir aos poucos. Só para a gente aqui fechar esse campinho do Vasco e até mostrar aqui os destaques do Maricá, que no ano passado começou muito bem o campeonato estadual, aí depois teve uma queda que é natural, mas jogou competições também nacionais. O Leandrinho, que é o outro lateral esquerdo, cria da base do Vasco, está de saída, vai para o Al-Sharjah. E o Vasco vai receber cerca de 10 milhões de reais pela venda do Leandrinho, tá aí, 10,7 milhões de reais. Apesar do Diniz ter falado que ele teria mais minutagem, ele optou mesmo por ser negociado. Vai voltar para lá, já tinha sido emprestado, agora em definitivo. E acho que é uma decisão muito pessoal, né? É um garoto ainda, tem 20 anos. E, pô, aqui, ó. Vai ganhar muita coisa lá, né? Fazer a vida dele. Tem como. Bom jogador. Vai ser feliz, pô, tem um mercado
árabe, o asiático, o japonês, enfim, tem tanto... O Japão tá na Ásia, né, Fernandão? Mas, pô, faz parte... Hoje, o futebol é tão globalizado que não dá pra você aprender, ainda mais sabendo que ele não vai ser tão utilizado assim, pô. Não, e o Vasco é uma incógnita ainda de projetos de estrutura reestruturação, de exatamente. carreira. Ainda não tem investidor, não sabemos. O Pedrinho falou que tem um cara bem encaminhado, já tem uma galera. Saiu a notícia aí que o Quaquá lá de Maricá, inclusive, que teve interesse nessa SAF do tem Vasco. Tem tempo aí. isso já. Já tem tempo, justamente. Mas já saiu, já foi só uma sondagem ali. Se é Vasco